a Ellen. É o desconforto que nos faz movimentar a energia da estagnação e nos ensina sobre nós, inclusive. E para fugir do efeito manada é necessário arriscar. Arriscar dá medo, né? Ela do Dá medo, dá medo. Mas quando você tem bem claro qual que é o seu valor e qual é a sua capacidade enquanto ser humano, e aí entra também no autoconhecimento, né? Você tem mais coragem, você se encoraja para dar os passos necessários, né? O último nível, para depois a gente falar um pouco dos perfis, né? E é muito útil esse assunto. O último nível é o nível mais essencial, do seu núcleo, é de quem você realmente é. Mas isso é uma questão muito mais até espiritual, assim, tem conexão nenhuma com religião. É algo mais que tipo, é totalmente intangível. E aí é uma questão muito particular de cada pessoa. Mas cada pessoa, de alguma forma, não é obrigatório. Mas se você fizer esse movimento e buscar, de alguma forma, buscar conhecimento religioso, atualizado, cada um vai ter a sua preferência, normal. Mas existe uma demanda interna nossa de entender, de fato, quem que nós somos, quem que eu sou. Porque a gente não é só isso já é uma visão até um pouco particular minha, tá? Mas isso não é só minha, na verdade, né? Mas o ponto é o seguinte, você vai entender. Nós não somos apenas pessoas, assim, a entidade individual biológica com comportamentos psicológicos e que valoriza certas coisas na vida. No fundo, certamente a gente é muito mais do que isso. Existe um núcleo muito subjetivo e até difícil de compreender, ou aí nesse caso vai ter conhecimentos até espiritualizados, né, que não é a minha especialidade, não é o nosso tema aqui, mas é importante você ter esse nível de autoconhecimento, que é o nível mais elevado do autoconhecimento. E aí, no fundo, o que eu sou? Cada um, tipo, esse é o mais difícil de todos. É obrigatório para a vida aqui na Terra, assim, para você ter sucesso, para você ter as coisas que você gosta de ter? Nada é obrigatório, né? Mas esse, tipo, não é que é dispensável, mas se você quer ter a satisfação plena, de uma forma interessante você entender. As pessoas que têm alguma religião, fica um pouco mais fácil para elas entender isso daí, né? Porque a religião, do latim, é religare, é reconectar com algo maior. Então, a religião também é uma demanda humana, né? A mente humana foi sofisticando tanto que criou-se lá internamente essa demanda por entender essas coisas. E quando você, de alguma forma, tem uma compreensão a respeito disso, e aí seria um quarto nível ali, nessa escala que eu estou conversando com vocês aqui hoje, seria esse nível mais elevado. Quem eu sou? No fundo, tipo, e aí, quem que eu sou? Do que eu faço parte? Né? No nível não material, no nível até energético. Pode chamar de espiritual também, quem quiser. Mas quando você tem essa consciência, isso te traz força, cara. Esse é o grande diferencial disso. Pode chamar de fé, pode chamar de uma consciência ampliada, de espiritualidade, mas quando você tem isso te traz força, cara. Isso te traz coragem, te traz tipo, aquela energia para você não se deixar levar pela efeito manada, pela enxurrada de estímulos e de coisas que existem aí na vida. Então, esse é o nível mais elevado. Sem ele, dá para ter muito sucesso. Né? Tipo, acho que poucas pessoas têm, de fato, esse nível de autoconhecimento. Mas é um exercício. Mas também o interessante é que cada um está no seu momento, cada um está na sua fase. E tá tudo certo. O importante é a pessoa decidir, que nem eu falei no começo, né? Decidir viver a sua agenda. E é o primeiro passo nisso aí, o autoconhecimento. Esses são os 4 níveis do autoconhecimento. Você achou interessante? Olha, Sim, demais. Como que você acha que você pode usar isso na sua vida? Esses 4 níveis aí, você acha que você vai usar na sua vida, Renatão? É demais, na verdade, interessante, assim, todos os níveis, começando pelo biológico, quanto a partir do momento que a gente entende o quanto e acredita, né, o quanto tudo isso pode influenciar nas nossas decisões do dia a dia, o quanto a gente Boa. pode se relacionar melhor com as pessoas, o ambiente, imagina, por exemplo, quem estiver acompanhando a gente for um gestor, aplicar isso no seu dia a dia da vida corporativa, por assim dizer, o quanto o ambiente pode proporcionar um melhor resultado, um melhor ambiente para sua equipe trabalhar melhor, sabe? Quanto identificar os valores exatos, né, Hugo? Não sei. Mais do que Isso, estar lá na boa. parede escrito aqueles valores, mas a partir daí também como transferir esses valores. E te diria que eu tenho pensado muito sobre também recentemente. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu sempre tenho pensado muito que na dúvida eu acredito, sabe? Na dúvida a gente acredita, porque não tem como dar errado. Se tiver algo a mais e a gente acreditou, a gente tá lá.
Se não tiver, e a gente seguiu, digamos, os dogmas, os ensinamentos, digamos assim, dessa vida de fé, independente do nome que cada pessoa que estiver acompanhando dê para Deus, né? Se você seguir, no mínimo, você vai ser uma boa pessoa, né? Exatamente, a fé é um poder gigante, cara, que está acessível ao ser humano e ela passa bastante pelo autoconhecimento. Por exemplo, a pessoa pode falar, eu sou filho de Deus. Quando eu penso, olha só, tipo, quem eu sou, né? Esse nível último aí que eu falei, vamos falar, um nível energético, espiritual, religioso, as pessoas podem dar o nome que elas quiserem. A pessoa pode falar assim, eu sou filho de Deus. Cara, quando você fala que você é filho de Deus, e dependendo do que você pensa que é Deus, cara, você é filho de Deus, velho. Para quem acredita nisso. É muito forte, cara. Sim. Então, isso te dá coragem, dá o que você precisa para seguir. Pegando um gancho que você falou do gestor, né? Existem os valores das empresas, os valores corporativos, aquilo que a gente está falando, os valores pessoais, né? E um gestor bem qualificado, que tem aquela empatia, né, que é um dos 5 componentes da inteligência emocional, ele pode e até deve ajudar as pessoas que ele lidera a entender quais são os seus valores. Porque realmente, que nem a gente comentou aqui, você foi muito perspicaz em apontar, é difícil a gente entender quais são os nossos valores. E um gestor qualificado, ele pode ter conversas profundas com os seus funcionários, com os seus colaboradores, né, qual que seja a palavra, para entender e para ajudar a pessoa a saber quais são os seus valores. Ou às vezes a pessoa já sabe quais são os seus valores e ele precisa respeitar aquilo e criar um ambiente que a pessoa possa, de alguma forma, equilibrar os objetivos da empresa com os valores pessoais dela. Por exemplo, assim, se um gestor tem um funcionário que ele sabe que a família é muito importante para ele, e esse gestor tem a delicadeza, o cuidado de conhecer um pouco mais a família da pessoa, saber quando é o aniversário da mulher. Olha só que loucura, eu falo, não é loucura que é básico, mas o efeito, o resultado, o impacto pode ser muito interessante. Vamos supor, você é líder, você é um empresário. Aí tem uma pessoa importante na sua equipe que você sabe que dá muito valor na família. Tem gente que dá menos, tem gente que dá mais, e tá tudo certo. Mas você, como gestor, não precisa julgar, você precisa entender. E aí, uma pessoa lá, uma membro da sua equipe importante, dá muito valor para a família. Aí você, tipo, de alguma forma ou de outra, descobre que quando que a mulher dele faz aniversário. Aí você chega no cara e fala assim, ó, hoje a sua mulher faz aniversário, né? Fica com a tarde livre, vai almoçar com ela. Cara do céu, o cara valoriza a família, você dá tarde pro cara, você se organiza, você antecipadamente, você não bota nenhum compromisso, você, tipo, arruma todo o esquema para ele poder ter aquela tarde livre, né? Ou se ele chegar 1 hora, fala para chegar às 3, 3:30. Mas você libera o cara para almoçar com a família dele, com a esposa, sei lá, com a namorada. E aí, isso vai ser, cara, ele nunca vai esquecer de você, velho. Aí você pode até reservar, reservei para você tal restaurante, você pode, sei lá. Mas o básico é isso, liberar o cara 2 horas a mais, 2 horas a mais de almoço para almoçar com a esposa dele. O cara vai ficar seu fã, velho. Nossa, ele sabia e me lembrou. Você entendeu como que é importante entender de valores? Isso a gente estava de autoconhecimento, mas também quando o gestor, o líder, quando ele se conhece, fica mais fácil conhecer os outros. Olha, Vai dar tempo de a gente falar dos quatro eu perfis, acho que será? na verdade eu ia te fazer uma proposta que a Ellen já até trouxe aqui, volta Hugo, e olha, já até ia te propor pra gente não falar de forma rápida e, digamos, apressada, porque eu acho que você já trouxe aqui um super conteúdo. Você A gostou? Ellen Foi trouxe, legal? a Ellen trouxe aqui um volta Hugo e eu tô te propondo aqui ao vivo já no futuro pra gente falar dos perfis e da aplicabilidade disso, de a gente aplicar Não. isso pro dia a dia. O que eu acho que já ficou um super conteúdo. A gente tem aqui umas perguntas finais sempre de encerramento, Hugo. Se você aceitar, tá feita a proposta já de a gente conversar de novo. Vamos, aceito sim, com certeza. A gente pode até programar aí, porque são 5 componentes da inteligência emocional, né? A gente falou de um só, e nem falou tudo ainda. Pois Mas, é. mas com certeza, é verdade. Tipo, a gente, antes de começar, eu achei que a parte dos 4 perfis aí ia ser a maior parte, acabou que não, ficou nos 4 níveis do autoconhecimento, né? Mas Mas você acha que ajudou? Você acha que ajudou acho que ajudou a nossa muito, na audiência aqui? verdade. Porque eu acho que depois que a gente passa a entender como se conhecer, né? O próximo desafio, não vou dizer que talvez seja menor, longe disso. Mas eu acho que quando a gente se conhece, as próximas etapas talvez sejam mais fáceis, né? Facilite um pouco, né? Cara, os desafios serão outras dificuldades. Sempre vai ter, é sempre um processo desafiador, né? Mas esse é o primeiro portal, vamos falar assim, para você conhecer. Olha, Legal. aqui a Ellen está trazendo aqui, ó, poderia abordar cada expertise de forma prática, o que acho? Olha,
Tá super aceito, eu vou combinar melhor aqui com o Hugo aqui, pra gente gastar o tempo dele aqui de trazendo um bom conteúdo aqui pra gente, mas na verdade tá super aceito, eu vou propor isso aqui pra ele quando a gente encerrar aqui esse bate-papo, Ellen.